Bom dia, minha gente. Hoje é segunda-feira, 19 de janeiro de 2026, e eu vim trazer para vocês uma reflexão sobre um pouco de tudo, principalmente com o conceito de Cristo, que foi para isso, essa finalidade que Jesus veio aqui como ser humano encarnado, para que a sua luz expandisse de uma maneira tão grande sobre a Terra, que mudasse a frequência energética, e o ser humano, que era tão brutal, tão agressivo, tão antipático, que ele pudesse diminuir aquela agressividade, ter mais empatia com o próximo, aprender o que é ter amor incondicional e seguir aquele conceito que Jesus deixou pra gente, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele fala isso, ele fala: eu sou o melhor exemplo. Então me sigam as minhas instruções, sigam o que eu deixei para vocês. Isso é que ele fala. Não é que Jesus, só quem está crendo em Jesus é que vai encontrar a consciência crística, ou só quem crê em Jesus, seguir aquilo ali, é que vai, dentro de uma religião, dentro de uma crença, é que vai conseguir alcançar, expandir o seu espírito para se conectar com a energia do todo. Não, Jesus, ele é o exemplo que veio aqui encarnado como ser humano, para que nós seguíssemos aqueles exemplos e nós expandir como espírito, porque nós somos aqui espírito, nós não temos espírito, nós somos espíritos experienciando a carne, estamos encarnados experienciando com o espírito que somos. E foi isso que Jesus deixou pra gente. Então, o autoconhecimento e o conhecimento na espiritualidade sempre existiu na humanidade. Nós vivemos em um planeta Terra, que é um planeta que é de evolução, de espíritos que vieram aqui para ter experiências encarnadas. Nós não temos espíritos, nós somos espíritos. E quando a gente tem essa consciência, isso muda muita coisa, porque nós não estamos aqui experienciando algo na espiritualidade. Sim, nós estamos experienciando, é o espírito que está experienciando na carne, na matéria, né? E quando a gente se desconecta do espiritual, a gente fica muito carnal, muito na esquerda, direita, no bem e no mal, nas escolhas, em cima do muro. Por quê? A gente tem se desconectado da nossa alma, do sentido porque nós viemos aqui experienciar e evoluir, porque todos os seres que estão nesse planeta e fora dele, porque nós não somos a cereja do bolo do universo, como tem nos falado, né? Deus não fez vários planetas vazio, porque Deus não faz nada sem sentido. Do jeito que Deus populou a Terra, também existem populações em outros planetas, sendo que são em dimensões diferentes da nossa. E quando a gente amplia esse conhecimento, a gente não consegue mais ficar em caixinhas religiosas. Então, eu fui uma pessoa que foi criada na igreja evangélica, e foi de muita serventia todo o conhecimento e vivências, experiências que eu tive ali, embora muitas das coisas que aconteciam ali dentro, eu sempre me questionei, porque as pessoas que são curiosas, questionadoras, são pessoas que não ficam por muito tempo dentro de uma limitação, porque a gente somos aberta, nós somos pessoas que são de expandir e não de retrair. Então, muitas coisas que aconteciam na Bíblia, na história da Bíblia, né? Inclusive assim, quando falavam, quando foi criada mesmo a Terra e a humanidade, e ali sempre é no plural. Então não foi só um ser que criou tudo isso, foram vários seres com a força suprema, né? Tudo é força, é energia, com a energia suprema e com a autoridade, com a ordenança, com o objetivo de fazer aquilo, porque todos nós estamos aqui com o objetivo de alguma coisa, e os seres que vieram fazer a humanidade vieram com o intuito de ser e fazer alguma coisa. Jesus, ele é o príncipe, o comandante da Terra, por isso que é um planeta com energia crística. Todos os seres estão abaixo da comandância de Cristo, porque ele rege o planeta Terra, e todos os planetas têm um Cristo que rege aquele planeta.
Então, por isso que o próprio Cristo veio encarnar aqui, para ele experienciar, porque Deus é o todo, que experiencia em cada ser vivente, seja humano ou não humano, e ele experiencia e expande a sua consciência através de todos nós com a nossa evolução e desenvolvimento. Por isso que nós temos que desenvolver, expandir e não ficar ali limitado a nada. E com essa perspectiva, eu questionava muitas coisas e situações nas histórias da Bíblia, em acontecimentos e situações dentro da religião, da igreja, né? E eu me questionava muito. E aí fui buscar ampliar esse conhecimento, porque a Bíblia é uma junção, é uma biblioteca, são vários livros unidos em um, né? E a Bíblia foi feita por poderes políticos e religiosos na época que não estavam tendo o controle de pessoas que estavam seguindo os conceitos de Cristo. E como tem um dizer no mundo, quando a gente não vence o inimigo, a gente se alia a ele. Então foi exatamente nesse conceito que foi criado a religião católica cristã e a Bíblia, a junção de Bíblia, para pegar esse conhecimento, conceito, crenças do conceito cristão com várias outras crenças, mitologias de outros deuses, e colocaram tudo num pacote só e disseram que a Bíblia é sagrada, né? Então, quando a gente tem essa noção, a gente também abre a mente para poder aprender outras coisas. Não fica só como se aquilo que está ali na Bíblia como se fosse a verdade absoluta, porque não é. É a verdade que foi nos mostrada de acordo com aquilo que eles queriam mostrar. É certo que Cristo esteve aqui na Terra, é certo que Jesus veio aqui para trazer uma lição de vida, deixar um caminho que é tipo uma orientação do que seguir para você expandir e crescer como espírito aqui encarnado na Terra, para benefício próprio e de toda a humanidade. Porque quando uma pessoa ele se beneficia, expande sua consciência como ser humano de luz, ele expande não só a si, mas todos que estão em volta, porque a luz ela resplandece. Por isso que diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque todos que seguem esses ensinamentos, orientações e padrões crísticos, ele é iluminado. E quem ilumina também reflete as sombras, tanto as nossas como as dos outros. E nem sempre as nossas sombras são bem vistas, que na maioria das vezes não é, nem por a gente mesmo, né? Então as nossas sombras incomodam. As nossas sombras, ela traz ódio, traz raiva, traz preconceito, porque o outro não está aberto para se iluminar, para se conectar com a sua verdadeira essência, buscar o a mais que ainda não foi encontrado, as respostas que ainda não foram ditas. Então, isso é iluminação, é crescimento. E Jesus ele veio aqui para isso. Uma coisa que é um tabu muito grande em muitas religiões, inclusive a que eu segui por muitos anos, é essa questão de macumba, feitiçaria, de trabalhos negativos, de trabalhos que sejam direcionados a forças ocultas, ao diabo, o que quer que seja denominado. Sendo que eles mesmos fazem tudo isso dentro da própria igreja, em seus rituais de orações, em seus rituais de Santa Ceia, porque a Santa Ceia, na realidade, nem é aquilo que é feito nas igrejas, porque a ceia mesmo é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é o que? A representação é metafórico, né? Seu corpo, seu sangue, aquilo que foi derramado, aquilo que foi representado, mas aquilo ali é um ritual pesado e as pessoas fazem isso mensalmente, dizendo que está seguindo o corpo de Cristo. Aquilo é um ritual de carne e sangue, representado pelo vinho ou suco de uva e pelo pão. Então esse ritual que é feito mensalmente, isso é um ritual de carne e sangue. Mas se esse ritual for feito em outro local, é do Satanás. Se for feito na igreja, é de Jesus. Entendeu o conceito? A falta de conhecimento, como é que diz os padrões? A mesma questão é: a pessoa diz que o outro faz feitiçaria, que é macumbeiro, que é feiticeiro, que é isso, que é outro. Todos nós,
sem exceção, de onde você quer que esteja, do que você acredita ou deixa de acreditar. Somos macumbeiros, feiticeiros, bruxos e um monte de coisa ainda mais. Por quê? Porque nós já viemos de muitas linhagens com essas práticas, com esses rituais, com essas dons e habilidades, que tudo na vida é uma escolha, fazer para o bem ou para o mal, porque tem magia negra, magia branca, tem o mal e tem o bem. Os conhecimentos, uma oração pode ser feita para o mal e pode ser feita para um bem. Isso é uma magia pesada. Uma oração é uma alta magia. Quando você faz uma oração intencionando para Deus punir, para Deus castigar, para Deus fazer justiça na vida de alguém, você está fazendo uma magia negra pesada para aquela pessoa, sendo que você não tem autoridade, porque você não é o juiz, você não sabe a vida e o que aquela pessoa passou, o que é que ele vem trazendo, para poder julgar, e por causa de uma atitude que a pessoa fez, que talvez você se foi prejudicado. Mas o universo de Deus, ele é justo. Tudo na vida é justo. Às vezes a gente se faz de vítima por algumas situações que a gente se permite a colocar nas nossas vidas, e tudo tem consequência. E às vezes, por falta de conhecimento, a gente sofre por situações e começa a fazer orações contrárias para algumas pessoas, ao invés de usar o amor incondicional, que foi esse o mandamento que Jesus deixou: ame os teus inimigos. Em vez de orar para Deus ter misericórdia, compaixão dele e fazer você entender o porquê que você teve que passar por aquela situação, que foi um aprendizado e não um castigo, você começa a intencionar para Deus castigar, para Deus punir, para Deus fazer isso, para Deus fazer aquilo. Ou seja, isso é uma oração que é um trabalho de feitiçaria sendo verbalizado, porque nem toda feitiçaria, macumba, tem que ter um trabalho de despacho. A maior potência e a maior feitiçaria e macumba feita pelo ser humano é o pensamento, é a intenção, porque isso gera uma carga energética tão grande que é primeiro plasmada no astral, em outras dimensões, e vai descendo até chegar em nós, na terceira dimensão, que é aqui na Terra, e chega com a carga pesada. Muitas pessoas adoecem e até morrem por causa de um pensamento negativo pesado que uma pessoa tem em relação a ela, que ela nem sabe. Muitas pessoas adoecem, muitas pessoas perdem trabalho, muitas pessoas ficam desorientadas na vida por causa de inveja, cargas energéticas que as pessoas mandam para ela através de pensamentos, intenções e até orações, e que a pessoa acha que está fazendo certo e que está servindo a Deus. Então, assim, a falta de conhecimento é uma incoerência tão grande na vida do ser humano, que faz com que ele se coloque no lugar, numa posição de Deus, para julgar quem é que está certo, quem é que está errado, quem acredita no que é certo, quem acredita no que é errado, quem está fazendo uma oração, quem está fazendo um trabalho de feitiçaria, quem está trabalhando para a luz, quem está trabalhando para as trevas. Agora, qual o nível de conhecimento global, espiritual, que você tem para você se dar a tomar o papel de juiz na vida de qualquer que seja a pessoa nessa vida e nessa terra? É uma grande interrogação, não é isso? Então, assim, vamos parar de julgar os outros, vamos parar de intencionar, vamos parar de estar falando, verbalizando coisas em relação ao outro, que você não sabe qual é a vida do outro, qual é a comunhão que o outro tem com Deus, porque ele não está dentro de uma igreja, dentro de uma religião, não quer dizer que ele seja pior do que você. Muitas pessoas estão fora da religião, fora de igreja, e têm uma conexão com Deus muito maior do que aquela que vive diariamente na igreja, por exemplo. Eu mesmo, por experiência própria, a minha maior conexão, experiência que eu tive com Cristo foi depois que eu saí da igreja. Foi uma experiência tão grande, tão incrível, tão sobrenatural que eu tive com a essência e o amor incondicional de Cristo, com a vivência e uma experiência que eu tive com Jesus, que eu tive isso depois de eu sair da igreja, que eu vivia mais de 30 anos. Então veja a falta de coerência que é da pessoa ter um contato e uma vivência com Cristo, uma conexão com Cristo, só se estiver dentro de uma determinada religião. Isso não tem nada a ver. O que tem a ver é você.
o seu desenvolvimento, a sua intenção, a sua dedicação e a sua alma, a sua pureza de intenção e pensamento. Isso é que conecta você com o divino, com o espiritual, com Deus, com a essência suprema, com Jesus que representa aqui tudo isso. Então, assim, cada vez que você julga o outro por aquilo que você nem sabe, nem tem conhecimento nenhum, você está atraindo para a sua vida cargas negativas energéticas que vai estar refletindo na sua vida como um todo, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, na sua vida. Por quê? Porque você está fazendo o papel de juiz. E a única pessoa que tem a autoridade de fazer o papel de juiz é Cristo. E nem ele se colocou nesse lugar quando ele esteve aqui encarnado. Se você for olhar a história de Jesus, quando foi que Jesus julgou alguém? Veja aquela história lá daquela mulher que todos queriam apedrejar. O que foi que Jesus disse? Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Entendeu a situação? A gente se coloca muito no lugar de juiz. E por isso que a vida da gente não anda. Por isso que muita coisa da vida a gente desanda. Por isso que muita coisa que estava acontecendo deixa de acontecer, né? Sem falar que você mesmo está escolhendo a não evoluir como espírito aqui encarnado. E a gente estamos aqui encarnado para ter uma experiência humana que é única na realidade. Então eu acho uma pena muito grande. Muitas pessoas estão tendo essa oportunidade de estar aqui vivendo, experienciando a vida e de evoluir, de ser feliz, de contribuir para a humanidade, fazer o bem, ser luz, independentemente de você crer na religião A ou B, de crer no nome de Deus A ou B, porque Deus, ele é vários nomes. Jesus tem vários nomes, Deus tem vários nomes, toda a espiritualidade tem vários nomes. Isso depende somente de onde você está, a religião que você está, no que você acredita, no país que você está. Tudo isso muda, mas a essência é a mesma, o espírito é o mesmo. Então vamos abrir a nossa mente para que nós podemos expandir como ser humano, como consciência, como espírito e ser contribuição na evolução de toda a humanidade, que é essa finalidade que a gente está aqui, de ser luz, de ser caminho, de ser companhia, de ser orientação, de ser guiança e de evoluir. É só isso que a gente está aqui, é para isso. E de ser feliz em todas as maneiras que a gente pode ser livres, porque isso é aprisionamento, quando você se coloca em uma determinada crença ou conhecimento e acha que aquilo ali é a verdade absoluta de tudo e todos que estão fora daquilo é como se fosse algo mal, como se fosse uma pessoa ruim, como se estivesse fazendo atitudes ruins só porque você não tem aquele conhecimento, que você não se permitiu conhecer aquilo. Não quer dizer que aquilo ali é o mal, né? Então pronto, o mal existe em todos os lugares, em todas as crenças, religiões ou fora delas. O que vai mudar isso é qual é a tua escolha, onde você está, de fazer o bem ou de fazer o mal. Não interessa onde você está, mas todos têm o potencial e viemos aqui para ser luz, para fazer o bem, fazer boas escolhas, errando, aprendendo e deixando de fazer aquele mesmo erro, porque o erro faz parte do aprendizado da vida. Agora, continuar no erro, isso aí já é escolha. E quando você escolhe a ser julgador das atitudes e crenças dos outros, você está automaticamente colocando uma carga pesada nas suas costas de juiz, de julgador. E a sua própria vida, como está? Qual é o exemplo que você é como ser humano, como espírito, para poder se colocar no papel de juiz? Então, primeiro faz essa pergunta: quem sou eu? Como eu estou? Como é que está a minha vida? Qual é o conhecimento que eu tenho naquela área ali para julgar que aquilo ali é certo ou errado? Entendeu? Então, assim, vamos começar a nos questionar. Primeiro apontar o dedo pra gente e não apontar pro outro. Até porque você não sabe qual é a vida do outro, qual é a crença, qual é o estudo, qual é o conhecimento, o que é que essa alma já passou na vida para ser quem ela é. Então, assim, ninguém calça o sapato de ninguém, ninguém carrega a cruz de ninguém, ninguém paga as contas de ninguém. Nós viemos nesse mundo sozinhos e vamos sozinho. Então, se a gente deixa de estar evoluindo, de estar
colocando toda a nossa energia e foco na nossa evolução própria, espiritual, material, sentimental, e tira essa energia para estar colocando na vida do outro, você está diminuindo, se limitando a evoluir como ser humano nessa terra. Então vamos ter mais consciência. E aquilo que você não sabe, não estudou, não se dedicou, não experienciou, você não tem direito nenhum de ser julgador daquilo. Por isso que eu gosto de experienciar as coisas, estudar. Porque a partir do momento que eu estudo, que eu vivencio, que eu experiencio, então eu posso falar daquilo. Aquilo que eu não tenho experiência, não tenho vivência vivida, eu calo a minha boca. Porque eu não sei o que é aquilo. Até as coisas que eu estou fazendo agora, muitas coisas são questionadas, perguntadas, e eu fico calada. Por quê? Porque eu não vivi aquilo ainda. Eu quero aprender. Eu sou uma pessoa que tem sede de aprendizado na vida, porque foi para isso que eu vim aqui. E eu quero ser uma pessoa que vai estar aprendendo sempre com a vida, com os erros e evoluindo. Porque é para isso que eu estou aqui. Para mim não faz sentido nenhum não ser isso. Porque eu não quero perder essa oportunidade de vida única que está aqui para não crescer consciencialmente. Para mim isso não faz sentido. Isso em todas as áreas. Então esse é o meu... Foi um pouco longo, né? Mas espero que sirva muito de aprendizado para mim, primeiramente, e para vocês. Muito bom dia, e vamos crescer, evoluir como consciência da humanidade, porque quando nós evoluímos todos que estão em nossa volta também junto. Vamos ser luz para iluminar todos também que estão em nossa volta. Isso foi o que Jesus deixou pra gente. Bom dia a todos.